Psicologia, filosofando em Fast Forward. Tô com medo de ser escrava de chinês. Tenho medo do comunismo nos dominar, muito medo. Vejo notícias que estão vendendo as riquezas do Brasil, que vem um bando de chineses em setembro comprar tudo. Eu estou com medo, eu fico em pânico, ando depressiva, nervosa. Nervos à flor da pele. Extraí o trecho que nós acabamos de ouvir de uma matéria do jornal Folha de São Paulo. Essa é a fala de uma senhora que agrediu a bandeiradas uma jornalista durante uma das passeatas a favor do governo federal. Eu quero registrar aqui o meu apoio total a Clarice Oliveira, que, como muitos outros jornalistas, foi agredida covardemente no exercício de sua importantíssima profissão. Espero que ela esteja bem e que seu caso sirva como mais um dos incontáveis avisos de que o ovo da serpente já chocou e que o que temos no Brasil é de fato um governo fascistoide. Mas deixando de lado o ato de violência, eu gostaria de tomar algum tempo analisando a fala da agressora. O que mais me chama atenção, para além dos descalabros conspiracionistas, é o uso da palavra medo, repetida 4 vezes. Mesmo que não seja justificativa para a agressão cometida, é inegável que essa senhora está aterrorizada. E esse terror parece a ter cegado completamente. Nesse ponto eu a compreendo. Um medo dessa magnitude é devastador e diante dele, nossa humanidade se esvai. E tudo o que nos resta é agir instintivamente, como um animal selvagem. É defender-se antes que seja tarde. Eu mesmo já me senti assim, em pânico, depressivo, nervoso, à flor da pele, com medo. Me permitam então contar a minha história, que eu acho que exemplifica muito bem como o medo nos torna perversos às vezes. Eu sempre tive um medo muito grande de ficar doente, ter minha saúde sequestrada por uma doença terrível, padecer de sintomas horrendos, perversos, ficar deformado, incapaz. Esse era o meu medo de menino, muito maior do que bicho-papão, demônio, disco voador. Eu lembro que eu tinha uns 10 ou 12 anos quando uma das minhas cachorras ficou cega. Eu nunca soube ao certo os motivos da cegueira. Eu só sei que aquilo me afetou muito. E o medo de uma possível doença desconhecida começou a pairar sobre o meu subconsciente. O medo é assim, né? Ele nasce pequeno, uma larva meio disforme, e vaga sem rumo mente adentro. Ainda na mesma semana, um noticiário televisivo fez uma matéria bastante impactante sobre uma zoonose peculiar por sua letalidade e morbidez. A criptococose. Causada por um fungo, seu maior vetor conhecido é o pombo. Mais precisamente, as fezes do pombo. Dentre os diversos sintomas que essa doença causa, a matéria destacava um quadro grave de inflamação ocular que poderia levar à cegueira permanente. Ouvindo isso, aquele pequeno medo que ainda estava em estágio larval e que habitava minha mente infantil, encontrou o alimento certo e se desenvolveu por completo. Dias depois, a simples visão de um pombo me dava náuseas, me fazia paralisar. É claro, eu não compreendia totalmente os mecanismos da doença em questão, e justamente por isso, daquele dia em diante, eu passei a ter pavor de pombos e os transformei em meus maiores inimigos. Dias depois, enquanto eu brincava com um cabo de vassoura no quintal de casa, como se fosse uma lança, eu vi pousar perto de mim um dos meus temidos nêmesis. Inocente, em busca de comida, o pombo desavisado não podia imaginar que aquele humano de pequena estatura pudesse configurar um risco para sua vida. Em silêncio, tomado de medo e ódio, me aproximei do pobre animal o suficiente para, em um único golpe, exterminá-lo. O pombo se contorceu, emitiu alguns sons agoniados e morreu.
A excitação e o espanto logo se transformaram em uma sensação horrível de culpa diante do corpo inanimado do inimigo. Ele estava lá, caído, inerte, e eu tinha sido o causador. O medo, essa víbora enorme, seguia quente dentro de mim. Matar aquele ser não tinha diminuído nem 1 centímetro sequer. Pelo contrário, se antes eu tinha medo da doença, agora, além disso, tinha medo de mim mesmo, da minha bestialidade. Entrei em casa aos prantos. Minha mãe se espantou e tentou me consolar em vão. Aos poucos, um tanto mais calmo, eu consegui explicar a ela toda a sequência de fatos que levaram da cegueira repentina da nossa cadela até o assassinato cruel do pombo. Eu fui punido, e isso é justo. Mas junto da punição veio outra coisa. Com toda a paciência possível, sentada ao meu lado diante de um livro, minha mãe me explicou todos os sintomas e mecanismos daquela doença. Com delicadeza ímpar, minha mãe me serviu um bom gole do melhor remédio contra o medo: o conhecimento. Ela me ensinou que pombo nenhum era mal em si, ainda que às vezes pudesse sim transmitir uma doença ou outra. Ela me ensinou que se eu quisesse que mais nenhum cachorro ficasse cego, melhor do que matar todos os pombos seria combater a doença com remédios e prevenção. E que talvez, quem sabe, eu devesse ser médico ou cientista para poder desenvolver uma cura. Eu parei de chorar e sorri com essa possibilidade. Enterramos juntos o pombo e eu pedi perdão. É evidente que o meu conhecimento novo e o meu pedido de perdão não eram capazes de trazer de volta a vida do pobre animal. Mas a educação tirou de mim o medo. E com ele foi o ódio. Então esse vácuo foi preenchido por amor e esperança. E com eles eu me tornei melhor, maior, mais humano, mais livre. Eu não posso afirmar com certeza que a mulher que agrediu Clarissa não sabia o que é comunismo. Mas tudo em sua fala indica que não. A sua fala transborda a ignorância no sentido mais puro, de alguém que ignora algo. Seu medo difuso, que para qualquer pessoa com um pouco de senso crítico parece infundado, é mais do que suficiente para transformá-la em uma selvagem. E eu não tenho a menor dúvida que esse medo foi alimentado. Alimentado por gente sem escrúpulo, justamente com esse fim, de torná-la uma besta selvagem. Mas eu não vou perder meu tempo falando deles. Eu espero que essa mulher seja punida dentro da lei. Mas eu espero também que alguém, com toda a paciência e delicadeza que minha mãe teve comigo, abra um ou alguns livros e a eduque. Porque só a educação liberta do medo e do ódio. Só a educação nos fará livres. E para terminar citando alguém cuja vida foi totalmente dedicada ao combate do medo e do ódio através da educação, faço minhas as palavras de Paulo Freire. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário. Luta por ela precisamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Obrigado, Paulo Freire. Lutemos juntos. Muito obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Esse podcast faz parte do projeto Ruído Cultural. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas. Mas é claro, só se vocês quiserem. Caso você queira falar conosco, queira nos enviar uma crítica ou uma sugestão, pode enviar para o e-mail ruidoculturalpodcast@gmail.com
ou um direct para o perfil do Instagram, @verborragia_podcast. Esse projeto funciona através de financiamento coletivo. Caso queira e possa nos ajudar, entre no endereço www.apoia.se/Ruído Cultural Podcast e apoie com o valor que achar justo e não for dificultar a sua vida. É sempre bom lembrar, estamos em um momento ímpar da história. Proteja-se e proteja os outros. Lute por quem precisa, apoie quem precisa e use sua voz para que a deles se faça ouvir. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério. Porque são eles, e não aqueles que se alimentam do medo alheio, que vão nos manter vivos, informados e sãos.